noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E quero já agradecer pela sua presença aqui nessa noite. Você que já está nos acompanhando, né? Não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo, esse link com mais pessoas. Chama aí a galera, chama o pessoal para estar participando desse Base Bíblica Podcast. Nós vamos dar continuidade sobre falando o reino de ponta cabeça. Então, que você venha chamando a galera aí, o pessoal aí, para participar com a gente desse Base Bíblica Podcast. Se você está participando pela primeira vez do nosso Base Bíblica Podcast, já agradeço pela sua presença aqui, seja bem-vindo e se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal para que e toque no sininho de notificação para toda vez você ser lembrado que toda terça-feira, às 20h20, nós temos o Base Bíblica Podcast e contamos com a presença de todos. Peço perdão porque semana passada não pudemos estar aqui, né? Mas, Fernando, o que aconteceu? Eu estava muito ruim, né? Estava gripada, com a garganta inflamada, então eu não estava conseguindo nem falar direito, minha voz estava horrível, né? Então, mas graças a Deus melhorei, não era Covid, fiz o teste tudo, não era Covid, graças a Deus. Então estou bem hoje, estamos aqui de volta, né? Sobre todos os cuidados, estamos aqui e que você venha participar aqui com a gente e deixar seu comentário, se você gosta de deixar o comentário aqui, comente aqui no nosso chat. Também, se quiser fazer algumas perguntas, pode fazer aí também no chat do YouTube. Conversa aqui com a gente, tá bom? Já vamos começar aqui com o pastor Almir falando sobre o reino de ponta cabeça, né? Jesus, o Messias de ponta cabeça, né, pastor Almir? O senhor. Isso. Tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao livro O Reino de Ponta Cabeça, página 93 a 123. E o tema é O Messias de Ponta Cabeça. Jesus Cristo, o Messias, rejeitou a religião de cabeça para cima, religião institucionalizada, e quebrou os fundamentos da religião, porque disse em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, as escolas da sua época, o jugo de Gamaliel, conforme Atos 5,34, que era neto de Hiliel, era uma escola liberal. E o jugo de Shammai, a escola tradicional. E Jesus vem e quebra esses fundamentos religiosos e diz que eles deveriam tomar o jugo dele, que era suave. E nós vemos que o Messias assumiu a difícil tarefa de criticar o judaísmo, estando dentro dele. E ele os virou de ponta cabeça, de dentro para fora, e os colocou em seu propósito original. Jesus, o Messias, de ponta cabeça, se tornaria o novo sumo sacerdote, conforme Hebreus 7,17. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós vemos que, segundo a ordem de Araão, o sumo sacerdote era levantado por Deus. E aí vem Jesus e quebra essa regra e diz que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha genealogia e que foi e deu as bênçãos diante de Abraão, ao qual Abraão depositou os seus dízimos e as suas ofertas aos seus pés. E Jesus vem e diz que ele era o novo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E as pessoas não adorariam mais a Deus no templo, pelo contrário, Deus habitaria dentro do coração dos homens, conforme Atos 17, 24, 1 Coríntios 3, 16. E o Espírito de Deus
habitaria dentro do coração dos homens. E o Messias seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29, que diz: em Jesus vemos a religião de ponta cabeça, sem edifícios, sem templos, sem clero, sem sacerdócio instituído por homens, mas um sacerdócio instituído por Deus, conforme diz na Nova Aliança e conforme diz em Apocalipse, que Deus tem realizado um novo sacerdócio. E nós somos o sacerdócio de Deus, nós e a nossa casa. Jesus Cristo falou em parábolas, em enigmas. O apóstolo Pedro entendeu quando Jesus disse, Mateus 16:16. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes e desligardes na terra será ligado ou desligado nos céus. Então, nós vemos em Mateus capítulo 16, versículo 16, que quando Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta porta edificarei a minha igreja, e tudo que ligardes e desligardes na terra será ligado ou desligado no céu. É uma das coisas que nós precisamos entender e compreender. De que forma nós ligamos ou desligamos as coisas no céu, através das chaves do reino dos céus. E a primeira chave é a fé. Fé salvífica, conforme diz Romanos 10:17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus e a pregação do evangelho. Então, nós vemos que a primeira chave que liga ou desliga as coisas da terra e no céu é a fé salvífica. Sem esta fé, sem esta primeira chave, não tem como nem desligar e nem ligar as coisas na terra e no céu. E nós, como corpo de Cristo, a igreja, devemos aprender a usar essa primeira chave, que é a fé salvífica. Mas também nós temos o dom da fé. É aquele dom que diz Mateus 17:20, 1 Coríntios 2:19, que é uma fé sobrenatural que Deus coloca dentro do coração dos homens pelo Espírito de Deus, e que Deus nos dá uma certeza que pelo dom da fé, Deus faz o seu natural e o sobrenatural de Deus acontecer conforme de acordo com o desejo do seu coração e a sua vontade. E nós temos também os dons da fé, que nós não vamos falar a respeito disso, mas nós já falamos, nós temos aí no site da igreja, você pode procurar sobre os dons espirituais, que fala sobre a fé, que se divide em dons de poder, dons de revelação, dons de inspiração, dons de curar, dons de milagres, prodígios e maravilhas. E a palavra de Deus diz que Deus ainda continua o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Então, muitas coisas que estão reveladas na palavra de Deus continuam ainda para os nossos dias. A segunda chave é o sangue de Jesus, que conforme diz 1 João 1:7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, uma outra chave que nós podemos desligar ou ligar na terra ou nos céus é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E quando a gente usa esse sangue em favor do nosso coração, em favor das nossas vidas, nós temos uma chave que nos dá livre-arbítrio
para entrar na presença de Deus e ligar as coisas da terra com as coisas dos céus, mas não de acordo com o desejo do nosso coração, mas de acordo com a vontade de Deus. Por isso a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo, saber ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para poder orar conforme o desejo do coração de Deus e trazer essa intimidade, que é difícil. Vai depender do nosso relacionamento, da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. Vai depender da nossa afinidade com o Espírito Santo, de que forma nós estamos, de que forma nós nos encontramos, como se encontra a nossa afinidade com o Espírito Santo de Deus. A terceira chave é o nome de Jesus, Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra. E também diz a palavra em Atos, capítulo 4, que Pedro, quando curou aquele paralítico, e todos ficaram admirados, e a cidade ficou atônita, ele falou: por que vocês estão olhando para mim? Como que se pela minha virtude eu pudesse fazer com que esse paralítico fosse curado. Mas foi o nome de Jesus que fortaleceste este paralítico. Então, aqui eu falei 3 chaves, e depois nós vamos falar e dar continuidade nas outras 4 chaves. Agora nós vamos dar oportunidade para a pastora Fernanda. É interessante, o pastor Almir falou muitas coisas aí, vamos por partes, né? O pastor Almir veio falando sobre Jesus, que ele é o Messias de ponta cabeça, e Jesus entra na religião judaica, né? E ele sendo judeu, né, o pastor Almir até falou, né? E contra, não é que ele estava ali inserido naquele contexto, mas não é que Jesus é contra a religião judaica em si, não, mas é que ele veio estabelecer a verdade, né? Porque os fariseus distorceram, né, a palavra de Deus, distorceram as Sagradas Escrituras, distorceram o que é o verdadeiro evangelho. E aí Jesus vem trazer de volta o verdadeiro significado do que é o evangelho, do que é uma vida em Cristo, do que é uma intimidade com Deus, do que é você ter uma vida com Deus, né? Então Jesus às vezes as pessoas ficam chateadas, né, pastor Almir, quando alguma coisa acontece e você critica, né? Às vezes você sendo da própria igreja ou sendo próprio cristão, e às vezes você critica muitas coisas que acontecem, aí a pessoa fala, mas você não é da igreja. Mas não é porque a gente é da igreja que a gente não vai falar o que é verdadeiro, né? A gente tem que expor o que é verdadeiro, e a palavra é a verdade, né? Se a gente tiver que criticar, é melhor a gente criticar quem está dentro, né, do que o que está de fora. É melhor ouvir críticas de quem está de dentro do que está de fora. E Jesus, ele em nenhum momento ele falou, ele quis dizer contra, se você for ver a religião judaica, ele não chega ali e fala, não, tudo que eles estão fazendo está errado. Não, mas Jesus diz assim, em Mateus capítulo 5, né, no Sermão do Monte, ele vai dizer o que diz lá nos mandamentos, né? Não adulterais, mas eu vos digo, né? Se você olhar para uma mulher, né, você já está cometendo um adultério. Olha só, Jesus veio elevar o nível. Ele não veio falar. E aí ele vai dizer do dízimo, né? E ele fala assim, trazei o dízimo comigo, mas trazei com um coração voltado ali para Deus. Então Jesus não estava contra a lei ali escrita, ele estava contra algumas práticas, as práticas que os fariseus colocavam a mais. Né, eles aumentavam aquilo que não estava escrito, eles estavam distorcendo a palavra, né? Eles colocavam as suas vontades acima da vontade de Deus. Então Jesus, ele vem alinhar isso, ele pega e ele vem no meio dos judeus dizer que aquilo que eles estavam fazendo não era a verdade sobre aquilo que Deus tinha revelado, e ele vem alinhar todas as coisas, ele vem trazer a
a revelação correta do que é viver em Deus, do que é ter uma intimidade com Deus. E Jesus, ele não vem de fora, né? Ele vai vir de dentro, do próprio povo. Ele é parte daquele povo, ele está inserido no contexto judeu, no contexto judaico, e ele vai ir de contra, né, muitas coisas que eles estavam aumentando ali, ou trazendo jugo, como o pastor Almir mesmo disse, trazendo peso para as pessoas, né, e impedindo de as pessoas alcançarem a salvação, impedindo de as pessoas alcançarem o reino de Deus, impedindo de as pessoas entrarem no caminho. Eles não praticavam e se colocavam à porta e impediam as pessoas de entrarem, né? Então, Jesus, ele vem trazendo a verdadeira revelação, ele vem trazendo a verdade sobre o que é ter uma vida com Deus. E aí, o segundo ponto que o pastor Almir vai falar aqui, ele vai dizer sobre o ser igreja, né? Jesus, ele não veio falar sobre um lugar que você tem que ir, mas algo que você tem que ser. Igreja não é um lugar onde você vai. Igreja é um lugar que você é. É algo que você é, né? Não é um lugar, é algo que você é, né? Então, Jesus, ele não veio apresentar um lugar, ele veio apresentar uma pessoa. Então, a gente precisa, mais do que ir à igreja, ser igreja. Tanto que na igreja primitiva, se você chegasse e falasse, vamos lá na igreja, eles nem sabiam o que é isso. O quê? Ir à igreja? Eu pensava que igreja era algo que eu tinha que ser, não algo que eu tinha que ir. Então, igreja não está ligada a um lugar. Igreja está ligada à pessoa, ao que eu sou, né? Então eu vou ser essa pessoa que Deus me transformou, porque como o pastor Almir mesmo disse, agora nós somos o templo do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Então, se existe um santuário, esse santuário sou eu e você, esse templo sou eu e você. O nosso corpo, né, é um templo aonde Deus habita. E o Espírito Santo habita em nós e ele quer nos transformar para a sua glória, para o seu louvor. Então, eu não vou frequentar uma igreja, eu vou ser uma igreja, né? As pessoas não querem ir a uma igreja, ela quer que você seja a igreja, né? Então, às vezes a gente tem muita dificuldade de convidar as pessoas para virem à igreja, né? Vamos lá na igreja, a pessoa fala, nossa, já fui em tanta igreja, né? Eu já fui. Não, mas que a gente possa ser a igreja, possa ser a igreja que essa pessoa está esperando, a igreja que essa pessoa está clamando para ver, né? E às vezes a gente está querendo convidar as pessoas para ir a um lugar. Não, você tem que ser essa pessoa, né? A igreja é uma pessoa, a igreja é eu e você. Então Deus, ele olha para as nossas vidas e ele quer que a gente seja esse templo a qual ele possa habitar e possa transformar nossas vidas e possa nos dar o verdadeiro sentido do que é a vida cristã nele. E aí o pastor Almir vai falar sobre a fé, né? Quando Jesus fala para Pedro que sobre aquela pedra ele edificaria a sua igreja, que ele dava a chave do reino para Pedro, olha só, e aí o pastor Almir vai falar da fé salvífica, né? É crer no Senhor Jesus, né? Eu preciso crer no Senhor Jesus, eu preciso crer que Ele pode mudar a história da minha vida, né? O único que tem poder de transformar a história da nossa vida, de nos dar um novo sentido, de nos levar a essa comunhão com o Pai, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra ferramenta, não existe outros meios a qual eu posso chegar a Deus. Só existe um meio que eu posso me achegar a Deus. E qual é o meio que eu posso me achegar a Deus, né? Jesus Cristo. Somente através de Cristo é que eu posso me achegar a Deus. É somente através de Cristo que eu posso ter a minha vida transformada. Então eu preciso crer no Senhor, né? Romanos vai dizer isso, né? Se com teu coração creres e com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, com o nosso coração a gente crê e com a nossa boca
a gente confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o que vai transformar a minha vida é eu crer no sacrifício de Jesus, é eu crer na obra redentora de Jesus, é eu crer que Ele é o Filho de Deus, a qual Deus enviou para salvar a humanidade que estava perdida nos seus pecados, separada de Deus. Jesus Cristo é o único que pode mudar e transformar toda a história da minha vida. Ah, mas Fernanda, e isso não tem a ver, né, pastor Almir, com religião, porque as pessoas ligam Jesus à religião, a gente sempre fala isso aqui, né? Jesus está acima de qualquer religião, né? Jesus está acima de todas as coisas. O problema do mundo, e é algo que a gente sempre fala aqui, a gente sempre bate nessa tecla, é que o mundo pegou Jesus e colocou num potinho chamado religião, né? E ali Jesus parece que está preso ali, né? Ninguém pode falar. Aí, se você vai falar de Jesus Cristo, a pessoa fala: não, cada um tem a sua religião. Mas quem disse que Jesus Cristo é religião? Quem disse que Jesus Cristo está preso a uma religião? Ele está acima de qualquer religião. Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Deus. Ele está acima da política. Ele está acima de tudo, né? Tudo existe por causa dele. Tudo foi criado para ele, para louvor dele, para a glória dele. E nós temos que glorificar o nome de Deus, né, através da nossa vida. Então, Jesus, ele veio nos transformar. Jesus, ele veio nos libertar de todo jugo, de todo pecado, de tudo que nos separava de Deus e nos levar até Deus. Até minha tia perguntou aqui, Jesus se sentia judeu? Jesus, ele era judeu, né? Porque, embora muitos critiquem, e até eu entendo porque muitos criticam, porque a visão foi distorcida em si, né? Porque, mas por que Jesus era judeu? Por que ele não podia ser brasileiro? Porque o povo judeu foi o povo escolhido por Deus. E ser escolhido por Deus não é que eles eram melhores do que ninguém, ou maiores do que ninguém, embora muito do povo judeu daquela época se sentia assim, né? Se sentia privilegiado, se sentia que eles eram o povo que Deus escolheu, o resto não era. Mas não, o povo judeu foi escolhido por Deus para representá-lo aqui na terra. Ele tinha uma missão de fazer. Qual era a missão do povo judeu quando Deus escolheu? É apresentar Deus às outras nações, aos outros povos, né? E ser um povo que tinha uma vida de obediência a Deus e que iria fazer, através das suas vidas, né? Iria gerar esse desejo no coração de outros povos de querer conhecer o próprio Deus. Mas aí a gente viu que o homem é falho, o ser humano é falho, ele sempre vai pecar, ele sempre vai buscar satisfazer os seus próprios desejos. E o povo judeu, naquela época, falhou nessa missão, porque eles queriam ter o privilégio, né? Eles queriam achar que eles eram o único povo que Deus usava, que Deus falava, e que não, Deus era só com eles, e deixou de cumprir essa missão de levar a mensagem de Deus para as outras nações. Mas precisaria Jesus vir dessa nação que foi escolhida pelo próprio Deus para apresentar Deus ao mundo. Embora o povo judeu ele distorceu, né, o propósito daquilo que Deus instituiu, da responsabilidade que Deus colocou nas mãos dele, Deus tinha uma aliança com aquele povo. Deus tinha uma aliança com o povo hebreu. E a aliança estava ligada a Abraão e a Isaac e a Jacó, né? Então, Deus ele vela pela sua palavra. Ele falou para Abraão que de Abraão iria surgir uma nação. Iria nascer um povo, né, e iria vir de Abraão, e de Abraão veio Isaac, e de Isaac nasceu o povo de Deus, né, o povo judaico,
a nação hebreia. Mas essa nação, ela tinha a responsabilidade de representar o próprio Deus aqui na terra, de transmitir a vontade de Deus para o povo da terra, para as demais nações. Mas essa nação a qual Deus escolheu, ela se perdeu, né? Ela não cumpriu o seu propósito. Mas aí Deus ainda assim estabelece essa nação e ainda assim tem planos para essa nação, porque Deus não quebra a sua palavra, a sua promessa, ele cumpre a sua promessa e faz vir o Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, ele nasce na nação judaica, na nação hebreia, né, que é a nação judaica ali, e ali ele é um judeu, e ali ele vai trazer a primeira mensagem, ele traria para o seu povo, né? A mensagem estava destinada ao povo judeu, ao povo de Judá, ao povo de Israel. Né? E ali Jesus vai trazer. Só que aí a mensagem vai dizer lá em João, capítulo 1, né, pastor Almir, que o povo não os recebeu, que o povo de Deus não recebeu essa mensagem, que os judeus, ele veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Né? Os seus não receberam a mensagem de Deus. E aí Jesus abre essa mensagem, essa salvação, né, essa palavra a toda a humanidade. Mas tudo isso debaixo de um propósito, debaixo da vontade, da soberania de Deus, porque o desejo de Deus, Timóteo, não sei se é Timóteo que vai falar isso, Paulo vai falar isso a uma carta a Timóteo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é trazer a salvação a toda a humanidade. O desejo de Deus é que muitas vidas venham ser alcançadas. Todos vão ser salvos? Nem todos vão ser salvos, porque cabe a você e eu querer Deus ou não. Deus te deu o poder de escolha, o poder de decisão. Eu quero ou eu não quero. Cabe a você abraçar ou deixar de abraçar. Mas o desejo de Deus é que todos venham ser salvos, que todos alcancem a salvação e que todos desfrutem da presença dele em todo momento. A pastora Fernanda disse a palavra que diz: se creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quando ela disse esse versículo, eu me lembrei, no começo da minha conversão, que eu falava para Deus que eu tinha dificuldade de acreditar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E Deus foi fazendo a obra no meu coração e eu acreditei que Jesus ressuscitou dos mortos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita, independente de ser cristão ou não, você principalmente como cristão, você acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia ser cristão nos nossos dias é fácil. Difícil era na época de Jesus, onde você dizia que era cristão e você era jogado dentro de uma arena para ser comido pelo leão. Hoje em dia você diz que é cristão e você arruma bastante amizades, né? E pessoas de todas as religiões batem no teu ombro e concorda com a sua religiosidade. Mas a pergunta que eu quero fazer para o nosso coração: você de fato crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Dando continuidade, João 16:19, Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes ou desligardes na terra será ligado ou desligado nos céus. A quarta chave é a palavra de autoridade, que todo aquele que tem Jesus tem dentro do seu coração e na sua vida, conforme Mateus 21:21. Se disseres a este monte, lança-te
daqui a acolá será realizado conforme a tua fé. Então, nós temos 2 ingredientes dentro do nosso coração que nós temos possibilidade de mover o impossível. A primeira é a fé e a segunda é a autoridade de palavra. Se disseres a este monte, lança-te daqui a acolá, isso será realizado conforme a tua fé. A quinta chave do reino é os anjos, conforme Hebreus 1:14 diz. Não são todos anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui a palavra de Deus diz que quando eu oro a Deus em nome de Jesus, e Jesus aceita a minha oração, ele dá ordem aos seus anjos, e os anjos de Deus são espíritos ministradores que vêm servir aqueles que herdam a salvação. Então, nós temos anjos ao nosso redor que são ministradores a favor daqueles que herdam a salvação, que trabalham em favor das nossas vidas, que trabalham em favor das nossas orações, das nossas intercessões, do nosso clamor e das nossas súplicas. A sexta chave do reino é o louvor de adoração, conforme Hebreus 13:15. Sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A sexta chave que faz com que eu venha ligar ou desligar na terra e nos céus é o louvor de adoração, é o sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios daquele que confessa o nome de Jesus. Independente da situação que nós estamos, que nós nos encontramos, através de sacrifícios de louvor e de adoração, que é fruto dos nossos lábios, confessam o nome de Jesus. E essa é uma das chaves que nós ligamos ou desligamos na terra em favor do céu. E a sétima chave do reino é a oração e o jejum. A oração em nome de Jesus e o jejum é a base do nosso alicerce. Eu não sou impressionado com a altura dos edifícios, mas com a profundidade do alicerce, que provoca 2 circunstâncias. A primeira é o quebrantamento e o segundo é o jejum, que gera lamentação em tempos difíceis, que transforma esses tempos difíceis em tempos de festa e que passa de forma defensiva a uma ofensiva. Então, de acordo, conforme a pastora Fernanda disse, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, nós usamos as 7 chaves do reino em favor das nossas vidas, como autoridade sobre as nossas vidas, e movemos a terra e movemos os céus. Então, você vê aí, né, o pastor me falando sobre as 7 chaves que movem o reino, né, dos céus. E é interessante que ele falou ali do louvor, ele falou da oração, ele falou do jejum. Tudo isso é um ato de humilhação, né, pastor? Tudo isso é um ato de entrega, né? Não é praticar todas essas coisas apenas como um ato de religiosidade, né? A gente estava falando aqui dos fariseus, que muitos praticavam, né? Jejuavam, oravam, faziam tudo isso. Mas o problema é que o coração deles estava voltado para os seus próprios interesses. O problema é que eles faziam todas essas coisas querendo chamar a atenção do povo, querendo que todos vissem o quanto eles eram religiosos, o quanto eles eram santos, né? Mas a nossa santidade está no quanto dependente nós somos de Deus,
Quanto mais perto você tiver de Deus, mais você é santificado. Não é porque você jejua ou porque você ora que você é santificado. Você não, como que eu posso dizer aqui? Você não chega mais perto de Deus porque você jejua ou ora, né? Mas pelo contrário, você chega mais perto de Deus quanto mais você se rende, quanto mais você se humilha, quanto mais você deixa ser transformado. O importante para Deus é o quanto você deixa ele transformar a sua vida. Porque muita gente pratica esses atos, né, de adoração às vezes, mas não quer ser transformado. Muita gente ora, muita gente jejua, muita gente lê a Bíblia, muita gente congrega numa igreja, mas não quer deixar ser transformado. Então, o interesse, o desejo de Deus é que nós venhamos abrir o nosso coração e deixar que ele nos transforme. Mas eu só posso ser transformado quanto mais perto de Deus eu estiver. Não tem como eu ser transformado só, né, longe da presença dele, distante da presença dele. Não, é quanto mais perto eu estiver de Deus, quanto mais eu me render a ele, mais ele vai transformando a minha vida, mais ele vai transformando o meu coração. Porque nós não sabemos, gente, viver sem a presença de Deus, né? Nós não sabemos viver. Né? A gente acha que viver é de qualquer jeito, é de qualquer maneira, e a gente pensa que é segundo as nossas vontades, os nossos interesses. E se a gente for viver segundo os nossos interesses, a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado, né, pastor? A gente sempre vai olhar o nosso lado. Não, o meu não, mas eu penso desse jeito, eu penso dessa maneira, eu acho dessa maneira, eu entendo dessa maneira. Mas a Bíblia, a palavra de Deus não é assim, né? Os caminhos de Deus não é assim. Não existe mais o meu jeito, não existe mais a minha vontade, não existe mais os meus interesses, né? Não existe mais como eu quero que as coisas sejam. Existe como é que Deus quer que as coisas sejam, né? Como é a vontade de Deus. E eu vou me humilhar para que a vontade dele se cumpra na minha vida. E eu vou me render a essa vontade todos os dias. Todos os dias é dia de a gente se entregar. Todos os dias é dia de a gente se humilhar. Todos os dias é dia de a gente deixar Cristo transformar os nossos corações. Essa é a vontade de Deus, é te aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, né? Até o dia de Deus vir te tomar sobre a terra, assim como Deus fez com Enoque, né? Que Enoque andou com Deus e foi do agrado de Deus o tomar para si. O Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. O Deus falou, não, eu vou trazer ele para perto de mim. Já não é o suficiente ele estar ali, né? Então, quanto mais perto, quanto mais intimidade, quanto mais vida com Deus eu tiver, quanto mais eu deixar Deus me transformar, né? Mais Deus vai me aperfeiçoando para o seu propósito. Então, precisamos, né, orar, precisamos jejuar, sim, precisamos louvar com os nossos lábios, né, engrandecer o nome do Senhor. Precisamos, sim, precisamos ler a Bíblia, precisamos, sim, mas que isso não seja um ato de religiosidade, que isso não seja um ato apenas para dizer que não, eu oro, eu leio a Bíblia e está tudo certo, né? É que nem aquelas pessoas que vai na igreja e acham que já cumpriu o propósito dela com Deus. Não, mas eu fiz tudo isso e já está tudo certo entre eu e Deus. Não, né? Se a Bíblia, se o orar não te transformou, se o ler a palavra de Deus não te transformou, se o louvor não te transformou, eu sinto muito te dizer, a sua oração, o seu louvor, o seu jejum está sendo em vão. Se o jejum não transformou a sua vida em nada,
você está fazendo algo em vão, você está fazendo algo apenas para satisfazer um desejo da sua carne, apenas para se justificar diante de Deus. Mas Deus conhece os nossos corações, né? Tanto que Jesus vai dizer que nos últimos dias muitos vão chegar a ele e vai dizer, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei enfermos, mas em teu nome eu fiz tantas coisas, eu fiz milagres, eu fiz sinais, eu fiz prodígio. Aí Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não conheço você, eu não tenho intimidade com você, você não tem parte comigo. Você não estava debaixo da minha vontade. Ah, mas eu orei, Senhor. Não, orar não quer dizer nada. Né? Se o fato de você orar não te transformou, não quer dizer nada. Se o fato de você ler a Bíblia não te transformou, você continua sendo a mesma pessoa que você era, né? Apenas mudou de igreja ou mudou de religião, mas continuou sendo o mesmo, não adianta nada. Né? O que Deus quer é o nosso coração, é a nossa vida inteiramente a Ele. É nós termos o nosso coração voltado para Ele. É eu deixar Ele me transformar para a sua glória, para o seu louvor. O propósito de Deus é nos transformar. O propósito de Deus é nos fazer herdar a vida eterna com Ele. É poder a gente desfrutar da vida eterna com Ele. O propósito de Deus é que eu e você obedeça a palavra de Deus, mas obedecer em humilhação, né? Em humilhação, entendendo a sua vontade. Então, né, até a gente vai ter essa semana aí de consagração, na quinta-feira, né, pastor Almir? De jejum, e o versículo que nos foi dado ali foi 1 Pedro 5, que fala, né, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, sobre a poderosa mão de Deus, e o fato é que Deus quer que você se humilhe, né? Humilhar não está na condição de outra pessoa te humilhar, está na condição de você se humilhar. Né? Quantas pessoas às vezes foram humilhadas por outras pessoas e continuam arrogantes, soberbas, prepotentes do mesmo jeito, né? Mesmo, nossa, a pessoa passou por humilhação, mas continua arrogante, né? Então, humilhar está no campo de escolha. Eu vou escolher me humilhar. Eu vou me escolher me render. Eu vou me escolher me quebrantar. Né? Não é alguém que vai chegar lá, pastor, se humilha aí, vai, né? Pede para sair, que nem o Capitão Nascimento, né, pastor? Tropa de elite aí, vai, né? Pede para sair. Não, humilhar é eu me render, é eu escolher, eu decido me humilhar. Por isso que a base da humilhação é Jesus também. O modelo de humilhação é Jesus, né? Aí você vai ler Filipenses 2, e você vai ver o que ele fez, ele se humilhou, ele deixou, né, toda a sua glória. E o que é isso? É um ato de humilhação, é um ato de humildade, é um ato de entrega. Ele deixou o seu trono de glória, ele deixou toda a sua riqueza, se humilhou, se fez homem, esteve entre nós, se fez maldito, né, por amor a nós. Então Jesus se fez maldito, porque na lei judaica, todo que fosse pendurado no madeiro, né, era considerado maldito. Todo aquele que fosse pendurado numa cruz para os judeus era maldito, né? Porque a lei dizia isso. E Jesus, a palavra vai dizer, ele se fez maldito, né? Ele se humilhou, ele se entregou. Não foi ninguém que matou Jesus. Ele escolheu, né? Ele escolheu morrer por amor a nós. Então é uma escolha. Você não pode matar aquele que se entrega a morrer, né? Você não pode matar aquele que se entrega. Você não pode humilhar aquele que já decidiu se humilhar, né? Não tem como eu humilhar quem já decidiu se humilhar. Agora, a pessoa acha que está humilhando. Não, Jesus decidiu, né? Embora Jesus foi cuspido, né? Suas vestes foram sorteadas ali,
embora ele açoitaram ele, né, foi crucificado tudo, mas ninguém pôde humilhá-lo, porque ele decidiu se humilhar. Ele já tinha decidido, antes de todas as coisas, se entregar por amor a nós. Então, humilhação não é algo que vai acontecer, não é algo que pode acontecer, é algo que eu preciso escolher. E eu vou me humilhar, não não em favor de mim, não, é para a glória de Deus. Eu vou me humilhar para que Deus faça a obra em mim. Eu vou perder para eu poder ganhar em Cristo. Tem a música da Heloísa Rosa que fala isso, há um lugar que quando se perde é que se ganha. E esse lugar é em Deus. Então eu escolho perder, eu escolho abrir mão por amor a Deus. Sabe qual é o mal do nosso século? Não entendemos que a transformação não acontece simplesmente pelo desejo do nosso coração. Ela somente acontece quando oramos, quando buscamos a unção de Deus sobre as nossas vidas que quebra o jugo. Nós vemos aqui os religiosos. Jesus Cristo colocou a religião de ponta cabeça. Primeiro, porque Jesus voluntariamente violou as regras do sábado e disse: eis aqui quem é maior do que o sábado. As suas parábolas traziam severo julgamento para os líderes religiosos. E Jesus expulsou os comerciantes do templo e chamou de covil de ladrões. Mesmo assim, Jesus não desprezou a religião, mesmo colocando a religião de ponta cabeça, Jesus não desprezou a religião. Por quê? Porque ensinou na sinagoga e no templo a respeito de Deus e da palavra de Deus. Terceiro, diferente dos essênios, os religiosos e combatentes por liberdade, partido político da época de Jesus. 4, a aristocracia eram elites de líderes, sacerdotes religiosos que tinham a finalidade de comer a lã das ovelhas, conhecido como aristocratas de pelúcia, que traziam as suas ofertas filantrópicas de vasos de ouro na festa de Pentecoste e davam dotes quando as suas filhas casavam. Mas tinham a prática da religiosidade. Por quê? Porque queriam comer a lã das ovelhas. 5, Mateus 27, 57. O discípulo de Jesus, José de Arimateia, seguia Jesus de forma secreta, sem que ninguém soubesse que ele era discípulo de Jesus. Nós somos que tipo de discípulo de Jesus? Nós somos como Arimateia ou somos os discípulos conforme diz a palavra, que temos que ser como luzeiro, colocar a luz em cima de uma mesa que possa iluminar todo o lugar, todo o templo. De que forma nós somos? Que tipo de discípulos nós somos de Jesus? Engraçado, pastor Almir, que o senhor falou aí, né? Jesus, ele não, embora ele falou, né? Ele criticou a religião, né, ele não é contra a religião, né? E isso é interessante a gente entender, né? Embora eu posso criticar algumas coisas e não ser contra, né? Eu posso reclamar contra algumas coisas e não ser contra ela. O ruim é que todo mundo acha que quando você critica, você é contra tudo, né? A pessoa acha, não, a pessoa é contra mim. E às vezes ela não está sendo contra você, às vezes ela está sendo a favor de você e está te ajudando, mas você só está vendo pelo lado mal,
Não, Jesus ele criticou a religião, mas ele não era contra a religião. A religião, ela é importante sim, tá? Embora a gente fale que Jesus Cristo não é religião, mas a religião ela é importante. Ela é importante quando ela está alinhada com a vontade de Deus, né? Assim, aí a pessoa fala, né? A gente vê isso muito no mundo cristão, né? A política não é importante, o cristão não deve se envolver com política, né? Quem falou isso? Né? Não, cristão, não, cristão, Jesus criou uma nação, Deus criou uma nação, a gente falou aqui do povo de Israel, e ele né, instituiu essa nação, e essa nação ele fez dela uma nação política, não só política, mas como religiosa também, né? Israel tinha leis políticas e religiosas, você pode ver, se você ler lá o Velho Testamento, você vai ver que Israel foi uma nação instituída por Deus, mas ele tinha todas umas leis políticas e religiosas. Mas não é porque a política é toda desajustada que Deus também não trabalha no meio da política, né, pastor Almir? Não é porque algumas coisas estão dando errado que Deus não possa trabalhar. Então, entenda bem, todas as coisas estão no governo de Deus. A religião é importante para Deus, a política é importante para Deus, a ciência, que a gente falou aqui das evidências de Jesus, né, é importante para Deus, né? Não é porque a gente vê muitas das ciências indo contra o próprio Deus, né? Falando contra o próprio Deus, que ela não serve, né? Tem muita gente que fala, esse negócio de cientista aí não é coisa de Deus, não, é importante sim, né? Ciência e fé se misturam, sim, a gente precisa entender, mas tudo isso alinhado com Cristo ganha o seu verdadeiro valor, né? Ganha a sua real veracidade, né? Agora, quando essas coisas estão fora da verdade, fora daquilo que Deus determinou para elas serem, aí sim elas perdem o seu rumo, o seu caminho, o seu sentido e se torna banal. E aí por isso que é necessário Jesus se levantar e trazer críticas sobre a religião. Jesus bateu em cima dos fariseus. Jesus foi pesado com eles, mas não significava que Jesus era contra toda a religião. Pelo contrário, se Jesus fosse contra a religião, ele não ia no templo, ele não, ele não pregava ali no templo. Se Jesus fosse contra a religião, né, ele não celebrava a Páscoa, no dia que celebrou a Páscoa. Então, veja bem, Jesus, ele cumpriu todos os atos da religião que existia ali no seu contexto, mas a verdadeira religião é aquela que está centrada em Deus, é aquela que está voltada para Deus. A verdadeira religião é aquela que está baseada no que Deus diz, naquilo que Deus disse, não naquilo que é suposição, não naquilo dos achismos de muita pessoa. Eu acho isso, eu penso isso. A verdadeira religião é aquela que está de acordo com a palavra de Deus, é aquela que está de acordo com os princípios que Deus determinou antes, né, já antes do início desse mundo. Eu gosto muito do Salmo 138, porque o Salmo 138 vai dizer que existe uma coisa que Deus colocou acima do seu trono, e o que é? A sua palavra. A palavra de Deus não muda. Ele vela pela sua palavra, ele zela pela sua palavra. Deus não ele não vai quebrar os princípios, a palavra dele, porque eu gosto muito do pastor Almir, então eu vou quebrar aqui o que está dizendo a minha palavra, porque eu gosto do pastor Almir, eu vou dar uma ajudinha para ele. Não, Deus vela pela sua palavra. Deus colocou a sua palavra acima do seu trono e ele vai cumprir a sua palavra. Então, não é Deus que tem que se sujeitar às coisas, né? Não é Deus que tem que se sujeitar à religião. Não,
É a religião que tem que se sujeitar a Deus. Não é Deus que tem que se sujeitar à política. Não, é a política que tem que se sujeitar a Deus. Não é Deus que tem que se sujeitar à ciência. Não, é a ciência que tem que se sujeitar a Deus. Mas por que, Fernanda? Tudo isso tem que se sujeitar a Deus porque Ele é autor de todas as coisas. Ele é o autor da vida. Quem criou a humanidade, quem criou os céus e a terra, foi o próprio Deus. Se Deus criou, ele tem autoridade sobre todas as coisas. É a mesma coisa que você criar alguma coisa e vir outra pessoa de fora e falar, não, tem que ser desse jeito. Você cria os seus filhos, aí vem outro, vai lá e fala, não, pastor Almir, seus filhos têm que andar como eu quero. Mas quem é que é o filho de quem? Quem é que está criando, né? Que, como diz aí a linguagem, né? Quem pariu o Mateus que balance, né? Quem pariu o Mateus que cuide. Então, Deus criou todas as coisas, e todas as coisas estão sujeitas a Ele, e deve estar sujeita a Ele. Então, se Ele é criador de todas as coisas, tudo tem que estar debaixo do governo dEle, da vontade dEle. Eu não posso simplesmente achar que eu, como criatura, posso ser melhor que o meu criador, né? Eu posso trazer outro exemplo aqui, é a mesma coisa que eu criar um desenho, e aí esse desenho vai lá e ganha vida, vamos supor, né, pastor Almir? E fala, não, Fernanda, agora quem manda aqui sou eu. Vai ser do meu jeito. Imagina, mas quem criou o desenho? Fui eu? Se eu quiser rasgar ele, eu rasgo. Se eu quiser jogar ele fora, eu jogo, né? Então, Deus, todas as coisas têm que se sujeitar a Deus. E por quê? Mas Deus não é como eu e você, que joga o desenho fora, que chega lá e rasga o desenho se não dá certo, né? Mas Deus, mesmo assim, mesmo a gente sendo, às vezes, rebelde, sendo desobediente, Ele ainda veio ao nosso encontro para nos resgatar, para nos restaurar e para nos trazer de volta, para abrir os nossos olhos, para nos trazer de volta a presença dele, de volta a origem, de volta aquilo que ele planejou. Deus não é mau como eu e você, que se uma coisa não dá certo, a gente já vai lá, já joga fora, já despreza. Eu não quero saber mais de fulano. Fulano não quer, morreu para mim, morreu, né? Não. Deus, ele tem o seu amor infinito, ele vai ao encontro, ele vai restaurar, mas também cabe a pessoa querer. Se a pessoa não quiser, né, aí foi a escolha dela, a vontade dela, mas o desejo de Deus é salvar a mim e a você, toda a humanidade. Quero aqui fazer as minhas considerações e dizer que nós estamos finalizando esse podcast, mas apenas fazendo uma observação rápida, porque João Batista, ele foi educado pelos essênios, que era contra o sistema religioso da época de Jesus. E João Batista foi ensinado no deserto, e do deserto foi preparado 30 anos, e depois veio falar a respeito da palavra de Deus. E Jesus já fez de forma diferente, ele fez questão, mesmo colocando a religião de cabeça para baixo, ele fez questão de ensinar na sinagoga e no templo, para deixar como exemplo para as nossas vidas, tá? Então, aqui, não vou falar se eu sou contra ou sou a favor dos desigrejados, mas se você quer aí assistir um vídeo a respeito dos desigrejados, vai no site da igreja, que nós temos aí um vídeo que fala de forma específica sobre isso, tá? Então, Jesus, mesmo fazendo com que a religião ficasse de cabeça para baixo, ele fez questão de ensinar a palavra de Deus na sinagoga e no templo. E a verdadeira religião é aquela que ajuda os órfãos e a viúva e guarda-se da corrupção do mundo. Aqui eu passo agora para a pastora Fernanda fazer as suas considerações finais. Então, gente, Jesus
é o Messias de ponta cabeça. Ele veio virar as coisas aqui e trazer o verdadeiro sentido do que é o reino dos céus, né? O reino dos céus não é como nós imaginamos, segundo o nosso entendimento. É segundo a vontade de Deus, é segundo a verdade, a palavra de Deus. Então, se você quer ficar por dentro, ô Fernando, o que é esse negócio de um reino de ponta cabeça, né? Então, vem aqui com a gente. Na próxima terça-feira nós estamos aqui, né, Pastor Almir? Nós vamos dar continuidade e contamos com a sua presença, né? Pergunte, faça suas perguntas, deixe seu comentário, pessoas deixaram seu comentário, seu comentário aqui, né? Comente, né? Mesmo que às vezes a gente não esteja vendo, outras pessoas estão participando aqui, pode te ajudar, tudo, mas comente aqui, deixe seus comentários. Pastor Fernando, a gente precisa agilizar os comentários, os comentários é que e aí faz ficar mais... Exato, deixe seu comentário, aí, ó, minha tia até perguntou também, se você tiver uma pergunta, tire suas dúvidas, aquilo que tiver dentro do nosso alcance, né, pessoal, a gente responde aqui para você. E participe aqui com a gente, chama mais pessoas para estar participando aqui com a gente, né, chama aí seus amigos, passe esse vídeo aí, esse link pro pessoal do seu WhatsApp nas terça-feira, ó, assiste aqui esse vídeo aqui, ó. Se está sendo relevante, se está edificando a sua vida, né? Chama mais pessoas para participar. Porque quando uma coisa é bom, né, pessoal? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer passar para todo mundo, né? Ah, se você vai numa loja, você quer e gosta daquela loja, você quer falar para todo mundo, ó, aquela loja ali, ó, eu fui naquela lanchonete, ou senão vai comer, né? Fui naquele restaurante, ó, vai lá que lá é bom. Então, se esse podcast está sendo relevante para você, passe para mais pessoas, divulgue para mais pessoas, para que outros possam ter acesso à palavra de Deus e ouvir também a palavra de Deus, amém? Eu quero agradecer a todos. Semana que vem estamos de volta, terça-feira, às 20h20. Contamos com a sua presença aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Mas antes de eu falar, eu chamar, mas agradeço, né, mais uma vez aqui a Marcela, a irmã Ruth, o irmão Luiz, minha mãe, o pastor Rogério esteve aqui, está aqui também, né? E todos que de modo direto ou indireto participaram, mesmo não deixando mensagem, ou aqueles que ainda vão ver esse vídeo que vai ficar gravado aqui no nosso canal, já agradecemos. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Deus abençoe vocês. Amém.